Pois bem, vamos aprender sobre trabalho de uma força constante. De acordo com Gottfried Leibniz, a força que é aplicada a um corpo pode influenciar no seu movimento de várias maneiras diferentes. Pode ajudar o movimento, pode ser contra o movimento. Tem força que nem gera nem altera o movimento. Nós podemos dizer que sempre que uma força influencia, altera um deslocamento, ou seja, um movimento, nós teremos um trabalho. É importante deixar uma coisa clara. A ideia de Leibniz era aprimorar o trabalho de Isaac Newton. Isaac Newton dizia que uma força gera uma aceleração altera uma velocidade, e uma velocidade gera movimento. Leibniz vem trazer a sua versão de como uma força pode gerar movimento. É quando essa força realiza trabalho, que nós vamos representar aqui por esta letrinha. Esse trabalho pode ser calculado pelo valor da força que aplica no corpo, o deslocamento no qual essa força está atuando no corpo, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Trabalho fede e coça. Vamos começar do básico para aprender como o trabalho funciona. Temos aqui uma pessoa aplicando uma força num carrinho de compras que se desloca para a direita. Essa força, por exemplo, tem valor. Vamos colocar essa força com valor de 10 newtons e vamos calcular o trabalho que essa força realiza e qual é a interpretação do seu resultado. Jogando na nossa formulazinha, trabalho fede coça. Se a força vale 10 newtons num deslocamento de 5 metros, e esse cosseno? Você pode ver que a força e o deslocamento estão apontando no mesmo sentido. Tem a mesma direção, o mesmo sentido. Nesse caso, não existe ângulo entre eles. Nós dizemos que o ângulo θ aqui é igual a 0 graus. Não existe ângulo. E o cosseno de 0 grau é igual a 1. Então, colocando 1 aqui, nós podemos escrever que o trabalho vai ser igual a 50 joules. Todo o trabalho é dado em joules. Bom, o que é que significa o trabalho ser igual a 50 joules? Quer dizer que essa força de 10 newtons, que está sendo aplicada por esse deslocamento de 5 metros, está aumentando a energia do corpo em 50 joules. Então, o trabalho, ele determina o quanto nós estamos aumentando ou quanto nós estamos diminuindo a energia do corpo. Trabalho positivo quer dizer que nós estamos aumentando a energia. Trabalho negativo quer dizer que nós estamos reduzindo a energia do corpo. A energia aumenta em 50 joules. Nós dizemos que essa força está ajudando o movimento, contribuindo para o movimento. Nessa nova situação, nós temos a mesma pessoa empurrando o mesmo carrinho, mas agora, por alguma razão, as rodas do carrinho travam e ele começa a deslizar pelo chão do supermercado, até que o carrinho para, graças ao atrito. E esse atrito que atua aqui nas rodas, atua nesse sentido, já que as rodas estão travadas e o carrinho está escorregando, com uma força de 2 newtons. Qual será o trabalho da força de atrito? Pois bem, nesse caso, nós vamos calcular o trabalho, é a força, o deslocamento e o cosseno do ângulo. Perceba que a força é a força de atrito, vale 2 newtons, o deslocamento continua sendo 5, só que agora essa força está apontando no sentido contrário ao do deslocamento. Nós dizemos aqui que o ângulo θ entre a força e o deslocamento é de 180 graus. Eles estão apontando em sentidos opostos. E o cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Então, menos 1 aqui nessa força, teremos um trabalho igual a menos 10. Sempre que uma força estiver contra o deslocamento do corpo, seu trabalho vai ser negativo.
Nós dizemos então que essa força está atrapalhando o movimento. Essa força está tirando energia do corpo. Ele vai se movimentar cada vez mais lentamente, graças à ação dessa força. É relativamente comum que esse primeiro trabalho seja chamado de trabalho motor, já que essa força ela está impulsionando o corpo, está ajudando no seu movimento, como se fosse o motor de um carro, está gerando o movimento. Enquanto que o trabalho de baixo, da força de atrito, já que está atrapalhando o movimento, é muito comum que se chame trabalho resistente. Trabalho motor e trabalho resistente. Mas e agora temos mais um caso em que a mesma pessoa está empurrando um carrinho de compras por um deslocamento de 5 metros e nós queremos saber qual é a influência da força-peso desse carrinho no seu movimento. A força-peso está atuando nessa parte do carrinho, por exemplo, puxando ele para o centro da Terra, o que normalmente é para o chão. Vamos considerar que esse peso seja de 800 newtons. Vamos calcular o trabalho. Nesse caso teremos trabalho, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. A força é a força-peso que nós estamos analisando. 800 newtons por um deslocamento de 5 metros. E o ângulo aqui, como você pode ver, a força é perpendicular ao deslocamento. Então o ângulo que eles fazem é um ângulo de 90 graus. E aí o cosseno de 90 graus é igual a zero. Se colocarmos zero aqui, perceba que 800 vezes 5 daria 4.000, só que vezes zero vai dar zero. Se o trabalho vale zero, quer dizer que essa força não está nem aumentando, nem diminuindo a energia do corpo. Consequentemente, dizemos que ela não está nem a favor, nem contra. Essa força, apesar de estar atuando no corpo, ela não vai influenciar diretamente no movimento do corpo. Sempre que o trabalho for igual a zero, quer dizer que essa força não tem influência direta. Até porque eu tenho certeza que você pensou no seguinte: poxa, se a força-peso aumenta, o carrinho fica mais pesado. Então, fica mais difícil mover esse carrinho. O atrito vai atrapalhar. Seu pensamento está perfeito. Se você pensou isso, você está certíssimo. Só que é importante entender uma coisa. A força-peso, ela vai determinar a força de reação normal da superfície. E a força de reação normal determina a força de atrito. E essa força de atrito é quem vai gerar um trabalho resistente. Então perceba que a força-peso, ela não atrapalha o movimento diretamente. Ela gera outras forças que atrapalham no movimento. O que é importante você tirar desse exercício? No mesmo corpo, podem agir múltiplas forças. Cada uma delas vai ter uma influência diferente no movimento. Então, é importante você analisar uma por uma, analisando os ângulos. Esses novos ângulos, 0, 180 e 90, são muito importantes. Então, fique de olho neles.